Fala turma, sejam bem-vindos a mais um estudo de mercado de criptomoedas aqui no canal de Smart Money Club. Me chamo Jader Gouveia, trago para vocês mais uma atualização. Hoje foi um dia que a gente viu pico ali muito forte no Bitcoin, né? Primeiro ele caiu com tudo, agora ele já está subindo de vez. A gente precisa entender o que é que pode estar acontecendo, o que é que o Bitcoin pode estar aprontando, né, agora com a manipulação que ele está tramando aí para quem está operando, para quem está analisando o mercado. Gente, presta muita atenção nesse vídeo de hoje, vai ser muito importante. Eu vou falar aqui sobre algumas possibilidades que a gente tem de trabalhar no Bitcoin, porque ele é um ativo dessa maneira, tá? Ele tende a deixar muita manipulação, muita liquidez, então a gente tem que trabalhar com possibilidades. A gente tem ali a possibilidade mais forte, mas nem sempre a gente tem que ter uma só. Algumas vezes a gente precisa montar algumas possibilidades para a gente prever o que é que pode acontecer no Bitcoin e tá montando nossos trades, beleza? Então fica de olho aqui, assista esse vídeo até o final, se inscreve aqui no canal, tá? É muito importante para você poder receber notificações das próximas atualizações, dos próximos estudos diários que a gente disponibiliza aqui para vocês. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Gente, já estamos aqui no gráfico e olha só, o que é que eu queria mostrar para vocês? Primeiramente, eu queria estar mostrando aqui um cenário macro, tá? Onde a gente sabe que no Bitcoin aconteceu esse movimento aqui de boys, beleza? Esse boys aqui que eu tô falando, tá? Não é aquele ali em cima. Ele acontece esse movimento aqui de boys e passa a deixar pra gente uma nova estrutura, beleza? Deixa eu apagando esses swing points aqui internos, porque a gente vai refazer, vai reanalisar aqui, beleza? Para ficar bem claro na mente de todo mundo, para ninguém se perder aqui na análise no viés do Bitcoin. Tranquilo, gente? Deixa eu até apagar isso aqui embaixo também, para a gente estar sempre mapeando, sempre treinando, passando as linhas de novo, confirmando tudo que a gente já fez. Beleza? Então bora lá. Ó, no momento que ele faz esse movimento aqui de boys, ele deixa essa nova estrutura aqui para a gente, tá certo? Aí você pergunta, por que ela está traçada aqui e não lá em cima? Porque no fractal que isso aconteceu, não havia feito uma confirmação, tá? Ele não havia trabalhado aqui em cima. Posteriormente ele vem aqui e trabalha. Então a gente tem exatamente essa região aqui, ó. Esse swing point, beleza? E esse swing point aqui, ó. É o topo e fundo que a gente tem agora no Bitcoin. Com esse movimento que ele faz aqui, vai olhando aqui a macro, tá? Não se perde. Quando ele faz esse movimento de boys e ele dá início a um período de correção, o que é que a gente tem que esperar? Que ele trabalhe abaixo da região de 50%, ou seja, que ele venha buscar aqui uma região discount, tá certo? Por que ele vem buscar uma região discount? Porque ele precisa buscar aqui liquidez, capturar a liquidez abaixo de 50%, fechar essa estrutura para o preço dessa maneira poder percorrer até a próxima estrutura, beleza? É onde a gente procura dentro das estruturas aqui internas, ó, o que foi que aconteceu nesse caminho que ele percorreu, daqui até aqui. Tudo o que aconteceu aqui, todos os pontos de liquidez que ele vai deixando e a gente vai tendo como regiões de order block, regiões de imbalance, são os pontos que a gente estuda. Tranquilo, gente? Então, no momento que ele faz isso, a gente passa a ter esse novo range aqui no Bitcoin. Tranquilo, esse fundo aqui e esse topo. E aí, quando a gente passa a analisar as estruturas internas e ver como isso aqui está acontecendo, é onde a gente consegue enxergar exatamente essa lateralidade aqui, ó. Deixa eu puxar até um canal para vocês verem. A gente consegue enxergar essa lateralidade aqui, ó. Beleza? Que eu até vinha comentando com vocês, que tem essa equalização de fundos, que ela em algum momento teria de ser capturada, e a gente está vendo essa equalização de fundos aqui sendo capturada. Porém, qual é o detalhe que acontece? Quando a gente olha a microestrutura, a gente vai vendo isso aqui, ó. A gente vai vendo que ele faz um topo aqui, um fundo, faz outro topo, outro fundo e outro topo, tá certo? No momento que ele corrige aqui e faz esse novo topo, o que é que a gente sabe que acontece? Acontece um movimento de boys, beleza? Ele faz um boys exatamente aqui, ó. Tá bem em cima da linha, mas eu vou tirar para vocês enxergarem melhor. Ele faz exatamente nessa região aqui esse movimento de boys. No momento que ele faz esse movimento de boys, a gente entende que ele passa a deixar um novo fundo, que foi o fundo respectivo a esse topo que foi quebrado, que é exatamente, ó, esse ponto aqui. Tranquilo, gente? E nesse ponto aqui, o que é que a gente enxerga? A gente enxerga que ele vem aqui, ó, e faz um movimento de choque, tá certo? E o que é que esse choque ele indica para a gente, essa mudança de caráter? O que é que ela indica? Que o Bitcoin agora é queda, que ele vai buscar a região de 10 mil, 12 mil, 15 mil? Não,
ele só indica para a gente que esse movimento aqui, ó, de impulsão encontrou topo em um fractal maior e agora ele vai iniciar um movimento de correção, tá certo? E teoricamente, sempre que ele faz isso aqui, vou até subir o fractal, deixa eu colocar no 12 horas para vocês verem melhor. Tá no diário, beleza? Pronto. A gente vê que isso aqui foi só um topo, ó. Essa impulsão encontrou um topo e começou um movimento de correção. Porém, a gente tem muitas regiões aqui, inclusive aqui no diário mesmo, ele deixa esse baita desse imbalance aqui, ó, logo abaixo da região de 50%. Exatamente aqui, ó. Esse movimento aqui deixa esse imbalance exatamente aqui abaixo dessa região de 50%. O que já faz indicar muito para a gente que o Bitcoin ele tende em algum momento vir trabalhar aqui abaixo para poder dar continuidade, tá certo? Mas a gente vai chegar lá, calma aí. Vamos voltar aqui para 4 horas para vocês entenderem agora o porquê de toda essa manipulação. Porque eu vinha comentando que se a gente perdesse esse fundo aqui, a gente poderia ver o Bitcoin já caindo, já corrigindo. Mas, pelo visto, como ele faz essa captura dessa liquidez aqui desse fundo e agora está fazendo essa forte impulsão, o que é que a gente pode entender? Que, primeiro, esse movimento aqui de baixa, que fez essa mudança de caráter, encontrou um fundo, tá certo? Como assim? Como assim? No sentido de que aqui passa a ser um topo e aqui, ó, passa a estar sendo um fundo, beleza? Ou seja, aqui a gente tem uma nova estrutura micro dentro da correção dessa estrutura macro, onde a gente já puxa aqui um topo, ó, e a gente passa a ter essa nova estrutura aqui. Por que esse ponto aqui passa a ser a nossa nova estrutura? Mesma coisa, se a gente for olhar o caminho que percorreu daqui até aqui e analisar essa estrutura aqui interna, ó, a gente vai vendo os fundos e topos que foram deixados. A gente vê esse fundo, vê esse topo, vê esse fundo aqui que foi feito um boys, ele deixa um topo e agora a gente vê esse outro fundo aqui que foi feito outro movimento aqui de boys. Tranquilo? Exatamente nesse ponto, ó. Deixa eu marcar aqui, até aqui para vocês. Inclusive eu vou botar até como minor boys, tá? Vou botar como minor boys para vocês entenderem que foi dentro de uma estrutura maior. Se a gente olhar aqui numa hora, a gente consegue ver melhor essa quebra de estrutura, beleza? Ó, ela vem quebrar aqui. Nesse primeiro candle, ele já quebra, tá? Nesse primeiro candlezinho aqui, ele já quebra. Deixa eu até arrastar ela para ficar bem certinha, pronto. Nesse primeiro candlezinho, ele já quebra, mas aqui a gente consegue ver melhor. Inclusive, se for para 15 minutos, ainda vai clarear mais ainda a nossa visão, ó, em ver que ele foi quebrado várias vezes. Aqui trabalhou abaixo, aqui trabalhou bem abaixo. Beleza? Então vamos puxar até aqui mesmo para ficar bem mais claro para vocês e voltar por 4 horas, que esse foi um movimento aqui de minor boys. No momento que ele faz esse boys aqui, o que é que a gente entende? A mesma coisa, que esse fundo que foi quebrado deixa um topo, que é uma nova estrutura que foi feita aqui. E esse topo, ó, ele já está sendo quebrado aqui, ele já foi na verdade, ou seja, a gente já tem aqui um movimento de choque. Tranquilo? Estão entendendo, né? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, beleza? Então, a gente tem um movimento aqui de choque. Aí, o que é que esse choque indica? Aí vocês perguntam, esse choque, então, indica que toda essa correção aqui já acabou, ele não vai trabalhar abaixo de 50%, daqui mesmo ele já vai embora, trabalhar na próxima região, fazer a próxima estrutura de alta, fazer um boys aqui em cima. Pode ser que ele faça isso? Pode. É pouco provável, mas pode. Por que é pouco provável? Porque o Bitcoin ainda tem regiões aqui embaixo que ele precisa trabalhar, tá certo? Essa região aqui, ó, que o preço segurou, não é uma região onde tem algo para segurar o Bitcoin. A gente não tem volume aqui. É tanto que se a gente puxar aqui até uma ferramenta de volume profile, deixa eu ver se eu acho aqui, só para mostrar para vocês, vocês vão ver que ali não tem nenhum volume, não tem nenhuma região ali que possa segurar o Bitcoin. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Pronto, tá aqui, ó. Se a gente puxar desse fundo até esse topo lá, que é desse fundo e topo válido, a gente vê que essa região aqui não tem liquidez nenhuma. A liquidez, ela tá aqui embaixo, ó. São os pontos que a gente tem de liquidez onde o Bitcoin pode estar trabalhando para, de fato, ele encontrar uma liquidez suficiente, volume financeiro, tá? Liquidez é dinheiro. Volume financeiro para levar ele para a próxima estrutura. Então, o que é que eu acredito que a gente possa estar vendo aqui no Bitcoin? Primeiro, trabalhou essa nova estrutura, ó, topo, fundo,
Vou deixar até branquinho mesmo, porque eu já marquei com a ferramenta aqui da caixa de gancho, já dá para entender. A gente tem essa estrutura aqui de choque, tá certo? Esse movimento aqui de mudança de caráter. Com isso, o que é que a gente passa a entender? Que a gente já tem também uma estrutura micro, que é esse fundo até onde ele estabeleceu um topo aqui. Não vou marcar ainda porque a gente ainda não sabe onde esse topo vai ser estabelecido. A gente ainda não tem como saber. Mas por que eu quero falar isso para vocês? Porque isso aqui é um movimento muito provável de um flip, tá certo? Olha aqui, ó, deixa eu mudar até a cor desse canal para vocês verem. É um movimento muito provável de um flip, onde ele lateraliza, faz um topo para capturar os topos, né? Captura aqui a liquidez dos topos e vem capturar os fundos. E o flip ele tem como característica esse retorno para poder aí sim estar dando continuidade. Então, qual é a estrutura que a gente tem agora que ele pode estar retornando para capturar? A gente tem essa estrutura aqui que eu acabei de mostrar para vocês, desse topo até esse fundo aqui, tá certo? Então, onde está aqui? Primeiro, olha só o tanto de liquidez que tem aqui, exatamente nessa região de 50%. Tudo isso aqui, galera, é liquidez, ó. Inclusive a gente tem topos ali nivelados, ó. A gente tem aqui, ó, exatamente 50%, uma equalização de topos, um equal high. Tranquilo? E isso aqui é o quê? Isso aqui é liquidez, galera. Isso aqui, ó, é liquidez. É liquidez que o Bitcoin pode estar vindo aqui, ó, capturar para poder estar jogando, impulsionando o preço para baixo, dando continuidade, fazendo esse movimento de boys aqui embaixo dessa estrutura micro. Micro, quando eu falo micro, galera, não quer dizer que é 5 minutos, 3 minutos. É somente a estrutura interna da que a gente está comentando. Se a gente está falando sobre essa impulsão aqui, tudo que acontecer aqui dentro, ó, é uma região interna dessa região aqui macro. Beleza? Então, quando eu falo micro, não vão achando que eu estou falando de uns 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Não, é somente a estrutura interna dessa macro que a gente está comentando agora. Tranquilo? Então, a gente tem pontos aqui, ó, inclusive a gente pode até traçar, ó, a gente tem order block aqui em cima. Beleza? Isso aqui é uma região de order block. A gente tem order block aqui em cima também. Isso aqui com certeza tem imbalance em fractais menores. Ó. Se a gente olhar aqui no 15 minutos, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar logo numa hora. Olha lá. Pronto, aqui mesmo a gente já vê. Ó. Isso aqui é um imbalance. Ó, daqui até aqui. Ó. Isso aqui é um imbalance. Entendeu? Isso aqui é um imbalance. Ó. Deixa eu puxar aqui ele. Botar lá no 4 horas de novo. E a gente já consegue ver que aqui existe também um imbalance. Beleza? Vocês precisam refinar isso aqui, precisam fazer o refinamento. Aqui também é uma região, ó. Isso aqui é um candle institucional, galera. Isso aqui é um candle institucional. 50% dele, com certeza, tem liquidez. Ó, 50% aqui dele tem liquidez. Agora, é uma região que a gente precisa ter muito mais cuidado, porque ele pode vir aqui, ó, responder um pouquinho e depois ir lá capturar essa liquidez daqui. Então, é uma região que a gente precisa ficar muito atento. Isso aqui serve como o quê? Serve como alvo. Caso tenha alguém que comprou, caso tenha aluno comprado, isso aqui é uma região que serve como alvo, esse 50% desse candle institucional. Entendeu? Então, o que é que a gente pode esperar agora do Bitcoin? Primeiro, uma correção dessa estrutura aqui. Após estabelecer aqui um topo, a gente vai acompanhando a micro. No momento que ela estabelecer aqui um topo, a gente pode ver uma correção, trazendo uma oportunidade de compra para a gente. Até onde? Até ele trabalhar acima de 50%. Agora eu digo, e se ele vier aqui já trabalhar de vez acima de 50%? Vai ser válida da mesma maneira uma compra aqui? Aí a gente já vai precisar de confirmação. Por quê? Porque a gente pode entender que a correção desse movimento aqui já encerrou e agora ele já vai dar continuidade aqui no movimento de queda. Então o ideal é que ele estabeleça um topo ainda aqui embaixo, ó, venha buscar liquidez para conseguir capturar todos esses topos e trabalhar aqui em alguma região de interesse, algum ponto de interesse ali em cima, acima de 50%. Tranquilo, gente? A gente tem estrutura micro aqui dentro desse movimento, onde ele pode parar? Não tem. Não tem porque ela foi quebrada aqui um bode, já fez um choque. A estrutura micro a gente tem é aguardar isso aqui ser finalizado. Tranquilo? Aguardar isso aqui ser finalizado. Isso aqui, ó, é liquidez. Tudo isso aqui é liquidez. Beleza? Tudo isso aqui é liquidez.
Aí você diz, Jader, mas por que você só vive falando que o Bitcoin ainda vai cair? Galera, eu acredito que o Bitcoin vai subir, mas ele tem muito ponto aqui abaixo de 50%, muita liquidez que precisa ser capturada, tá certo? Então, eu acredito sim que ele vai capturar, pelo menos trabalhar aqui abaixo antes de subir. E se não acontecer, se subir de vez, não tem problema, a gente vai estar vendo aqui um boss, uma nova estrutura vai ser trabalhada, um fundo, um topo, e a gente vai aguardar a mesma coisa que a gente já faz. As novas estruturas internas deixarem pontos aí, regiões, para a gente estar operando. Beleza? Mas agora o que é que eu indico? Primeiro, acompanha na micro 15 minutos, pontos de compra, porque a gente tem um choque. A gente tem um choque aqui, fez um choque. Se estabelecer um topo por aqui, ó, fizer um movimentozinho aqui que estabeleça topo, é válido uma venda? Válido, com certeza. Aqui mesmo a gente já consegue ver o Bitcoin subindo e deixando regiões, ó. Deixando regiões, ele já vai subindo, deixando aqui, ó, order block. Por que ele vai fazendo isso? Porque ele vai trabalhando estrutura interna, gente. Ele está trabalhando estruturas internas. O preço percorre de uma estrutura para a próxima, deixando regiões internas, topos e fundos internos. Então ele já vai deixando regiões. A gente tem aqui embaixo, order block também. Tá certo? Tudo isso aqui são pontos que a gente pode ver o Bitcoin estabelecer um topo e vir trabalhar. Aí vale a pena a gente, sabendo que tem esses pontos que o Bitcoin, no momento que ele estabelecer um topo aqui, ele vai voltar para buscar. Vale a pena a gente vender aqui? Óbvio que vale. Deixa ele trabalhar aqui. Quando confirmar, a gente vai e traz uma compra. Entendeu, galera? Então é isso que a gente tem aqui para o Bitcoin. Sigo acreditando que ele trabalha aqui embaixo, mas a gente pode agora estar vendo ele subir um pouco para capturar a liquidez, fechar a correção dessa estrutura que fez esse movimento aqui de choque, para poder estar dando continuidade no movimento aqui de queda, de correção dessa estrutura macro que vem desde lá de baixo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Só para comentar com vocês, na aula de ontem, em relação a micro, eu falei sobre esse movimento aqui, ó. Eu disse que ele poderia estar fazendo aqui um rally, base, rally, que era o RBR, mas eu quero corrigir porque eu troquei as siglas, tá, galera? RBR é quando ele faz rally, base, rally, é num movimento de alta. Quando é um movimento de baixa, é drop, base, drop, ou seja, é o DBD, tá? Porque rally é quando é um movimento de alta. Quando o movimento é de baixa, a gente chama de drop. Beleza, galera? Então, ó, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem comentar comigo, podem perguntar na nossa escola, se inscreve no canal, clica no link aqui embaixo que você vai ser direcionado para a nossa comunidade. Lá você pode estar tirando as dúvidas que você tiver. Beleza? Amanhã nos vemos com mais estudo de mercado. Valeu!